Capítulo 7. O mundo possuído por demônios. Há mundos possuídos por demônios, regiões de total escuridão. Upanishad da Isa, Índia, 600 anos antes de Cristo aproximadamente. O temor das coisas invisíveis é a semente natural do que cada um chama para si mesmo religião. Thomas Hobbes, Leviatã, 1651. Os deuses velam por nós e guiam nossos destinos, ensinam muitas culturas humanas, a outras entidades, mais malévolas, responsáveis pela existência do mal. As duas classes de seres, tanto se consideram naturais como sobrenaturais, reais ou imaginários, servem às necessidades humanas, até no caso que sejam totalmente imaginários. A gente se sente melhor acreditando neles. Assim, em uma época em que as religiões tradicionais se viram submetidas ao fogo abrasador da ciência, não é natural envolver aos antigos deuses e demônios em um traje científico e chamá-los extraterrestres. A crença nos demônios estava muito estendida no mundo antigo. Os considerava seres mais naturais que sobrenaturais. Hesíodo os menciona casualmente. Sócrates descrevia sua inspiração filosófica como a obra de um demônio pessoal benigno. Sua professora, Diótima da Mantineia, diz-lhe, no Simpósio do Platão, que tudo o que é gênio, demônio, está entre o divino e o mortal. A divindade não fica em contato com o homem continua, mas sim através deste gênero de seres por onde tem lugar todo o comércio e todo o diálogo entre os deuses e os homens, tanto durante a vigília como durante o sonho. Platão, o estudante mais célebre do Sócrates, atribuía um grande papel aos demônios. Nenhuma natureza humana investida com o poder supremo é capaz de ordenar os assuntos humanos, disse, e não transbordar de insolência e engano. Não nomeamos aos bois senhores dos bois, nem as cabras das cabras, mas sim nós mesmos somos uma raça superior e governamos sobre eles. Do mesmo modo Deus, em seu amor pela humanidade, pôs em cima de nós aos demônios, que são uma raça superior, e eles, com grande facilidade e prazer para eles, e não menos para nós, nos dando paz e reverência e ordem e justiça que nunca fraqueja, fizeram felizes e uniram as tribos de homens. Platão negava decididamente que os demônios fossem uma fonte de mal, e representava o Eros, o guardião das paixões sexuais, como um gênio ou demônio, não um deus, nem mortal nem imortal, nem bom nem mau. Mas todos os platonistas posteriores, incluindo os neoplatonistas que influíram poderosamente na filosofia cristã, sustentavam que havia alguns demônios bons e outros maus. O pêndulo ia de um lado a outro. Aristóteles, o famoso discípulo do Platão, considerou seriamente a ideia de que os sonhos estivessem escritos por demônios. Plutarco e Porfírio propunham que os demônios, que enchiam o ar superior, vinham da lua. Os primeiros pais da igreja, apesar de haver se empapado do neoplatonismo da cultura em que nadavam, desejavam separar-se dos sistemas de crença pagã. Ensinavam que toda a religião pagã consistia na adoração de demônios e homens, ambos interpretados mal como deuses. Quando São Pablo se queixava, Efésios 6:14, da maldade nas alturas, não se referia à corrupção do governo a não ser aos demônios, que viviam ali, porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, a não ser contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal que estão nas alturas. Desde o começo se pretendeu que os demônios eram muito mais que uma mera metáfora poética do mal no coração dos homens. A Santo Agostinho afligiam os demônios. Em entrevista ao pensamento pagão prevalecente em sua época, os deuses ocupam as regiões mais altas, os homens as mais baixas, os demônios a do meio. Eles possuem a imortalidade do corpo, mas têm paixões da mente em comum com os homens. No livro 8 da Cidade de Deus, começado em 413, Agostinho assimila esta antiga tradição,
substitui aos deuses por Deus e demoniza os demônios, arguindo que são malignos sem exceção. Não tem virtudes que os redimam. São o manancial de todo o mal espiritual e material. Chama os animais etéreos, ansiosos de infligir maus, completamente alheios à retidão, cheios de orgulho, pálidos de inveja, sutis no engano. Podem afirmar que levam mensagens entre Deus e o homem disfarçando-se como anjos do Senhor, mas sua atitude é uma armadilha para nos levar à nossa destruição. Podem assumir qualquer forma e sabem muitas coisas. Demônio quer dizer conhecimento em grego, especialmente sobre o mundo material. Por inteligentes que sejam, sua caridade é deficiente. Atacam as mentes cativas e burladas dos homens, escreveu Tertuliano. Moram no ar, têm as estrelas por vizinhas e comercializam com as nuvens. No século XI, o influente teólogo bizantino, filósofo e turvo político Miguel Pselus, descrevia os demônios com estas palavras: esses animais existem em nossa própria vida, que está cheia de paixões, porque estão presentes de maneira abundante nelas e seu lugar de residência é o da matéria, como é sua filigral. Por esta razão estão também sujeitos a paixões encadeados a elas. Um tal Richalmus, abade do Chontal, ao redor de 1270 cunhou um tratado inteiro sobre demônios, cheio de experiências de primeira mão. Vê, embora só quando fecha os olhos, incontáveis demônios malevolentes, como bolinhas de pó, que revoam ao redor de sua cabeça. E a de outros, apesar das ondas sucessivas de pontos de vista racionalista, persa, judeu, cristão e muçulmano, apesar do fermento revolucionário social, político e filosófico, a existência, grande parte do caráter e inclusive o nome dos demônios se manteve inalterável desde o Exíodo até as Cruzadas. Os demônios, os poderes do ar, descem dos céus e mantêm prefeitura sexual ilícita com as mulheres. Agostinho acreditava que as bruxas eram fruto dessas uniões proibidas. Na Idade Média, como na Antiguidade Clássica, quase todo mundo acreditava essas histórias. Chamava-se também aos demônios diabos ou anjos cansados. Os demoníacos sedutores das mulheres recebiam o nome de íncubos, os dos homens, súcubos. Há alguns casos em que as monjas, com certa perplexidade, declaravam um parecido assombroso entre o íncube e o padre confessor, ou o bispo, e ao despertar a manhã seguinte, conforme contava um cronista do século XV, encontravam-se poluídas como se tivessem jazido com varão. Há relatos similares, mas não em conventos, a não ser nos haréns da antiga China. Eram tantas as mulheres que denunciavam íncubos, conforme argumentava o religioso presbítero Richard Baxter, em sua Certeza do Mundo dos Espíritos, 1691. Quem pudesse negá-lo? Quando os íncubos e súcubos seduziam, percebiam-se como um peso sobre o peito do sonhador. Mare, apesar de seu significado em latim, e a antiga palavra inglesa para designar o íncube, inigmare, pesadelo, significava originalmente o demônio que se sinta sobre o peito dos que dormem e os atormenta com sonhos. Na vida de Santo Antônio do Atanásio, escrita ao redor do 360, descrevia-se que os demônios entravam e saíam à vontade de habitações fechadas. 1400 anos depois, em sua obra do Demonialitae, o erudito franciscano Ludovico Sinistrari nos assegura que os demônios atravessam as paredes. Virtualmente não se questionou a realidade externa dos demônios da antiguidade até finais da época medieval. Maimônides negava sua existência, mas uma maioria esmagadora dos rabinos acreditavam em T-Books, um dos poucos casos que pude encontrar em que inclusive se chega a insinuar que os demônios poderiam ser internos, gerados em nossas mentes. É quando perguntou a Abba Poimen, um dos pais do deserto da primeira igreja, como lutam contra mim os demônios? Os demônios lutam contra ti? Perguntou à sua vez o pai Poimen. São nossas próprias vontades as que se convertem em demônios e nos atacam. As atitudes medievais sobre íncubos e súcubos estavam influenciadas pelo comentário sobre o sonho do Escipião de Macróbio, escrito no século XIV, do que se fizeram dúzias de edições antes de ilustração europeia.
Macróbio descreveu os fantasmas que se viam no momento entre a vigília e o torpor. O sonhador imagina os fantasmas como depredadores. Macróbio tinha um torcido cético que os leitores medievais tendiam a ignorar. A obsessão com os demônios começou a alcançar um crescendo quando, em sua famosa bula de 1484, a Batata Inocêncio VIII declarou: chegou a nossos ouvidos que membros de ambos os sexos não evitam a relação com anjos maus, íncubos e súcubos, e que, mediante suas bruxarias, conjuros e feitiços sufocam, extinguem e estragam as iluminações das mulheres, além de gerar outras muitas calamidades. Com esta bula, Inocêncio iniciou a acusação, tortura e execução sistemática de incontáveis bruxas de toda a Europa. Eram culpados do que Agostinho havia descrito como uma associação criminal do mundo oculto. Apesar do imparcial membros de ambos os sexos da linguagem da bula, perseguida eram principalmente mulheres jovens e adultas. Muitos protestantes importantes dos séculos seguintes, apesar de suas diferenças com a Igreja Católica, adotaram pontos de vista quase idênticos. Inclusive humanistas como Desidério Erasmo e Thomas More acreditavam em bruxas. Abandonar a bruxaria, dizia John Wesley, o fundador do metodismo, é como abandonar a Bíblia. William Blackstone, o célebre juísta, em seus comentários sobre as leis da Inglaterra, 1765, afirmou: negar a possibilidade, e mais, a existência real da bruxaria e a feitiçaria equivale a contradizer sinceramente o mundo revelado por Deus em várias passagens tanto do Antigo como do Novo Testamento. Inocêncio elogiava nossos queridos filhos Henrique Amer e James Sprenger que, mediante cartas apostólicas, foram delegados como inquisidores dessas depravações heréticas. Se as abominações e atrocidades em questão se mantêm sem castigo, as almas das multidões se enfrentam à condenação eterna. A Batata nomeou Alcamer Sprenger para que escrevessem um estudo completo utilizando toda a artilharia acadêmica de finais do século XV, com entrevistas exaustivas das escrituras e de eruditos antigos e modernos. Produziam o Maleus Maleficarum, martelo de bruxas, descrito com razão como um dos documentos mais aterradores da história humana. Thomas Adi, em Uma Vela na Escuridão, qualificou de doutrinas e invenções infames, horríveis mentiras e impossibilidades que serviam para ocultar sua crueldade sem comparação aos ouvidos do mundo. O que o Maleus devia dizer, virtualmente, era que, se a uma mulher acusam de bruxaria, é que é bruxa. A tortura é um meio infalível para demonstrar a validez da acusação. O acusado não tem direitos, não tem oportunidade de enfrentar-se aos acusadores. Se disposta a pouca atenção à possibilidade de que as acusações possam fazer-se com propósitos ímpios, ciúmes, por exemplo, ou vingança, ou a avareza dos inquisidores que rotineiramente confiscavam as propriedades dos acusados para seu próprio uso e desfrute. Seu manual técnico para torturadores também inclui métodos de castigo desenhados para liberar os demônios do corpo da vítima antes de que o processo a mate. Com o Maleus em mão, com a garantia do fôlego da batata, começaram a surgir inquisidores por toda a Europa. Rapidamente se converteu em uma proveitosa fraude. Todos os custos da investigação, julgamento e execução recaíam sobre os acusados ou suas famílias, até as dietas dos detetives privados contratados para espiar a bruxa potencial, o vinho para os sentinelas, os banquetes para os juízes, os gastos de viagem de um mensageiro enviado ao procurar um torturador mais experiente a outra cidade, e os faz de lenha, o alcatrão e a corda do verdugo. Além disso, cada membro do tribunal tinha uma gratificação por bruxa queimada. O resto das propriedades da bruxa condenada, se as havia, dividiam-se entre a Igreja e o Estado. À medida que se institucionalizavam estes assassinatos e roubos maciços e se sancionavam legal e moralmente, ia surgindo uma imensa burocracia para servir, e a atenção se foi ampliando das bruxas e velhas pobres até a classe média enriquecida de ambos os sexos. Quantas mais confissões de bruxaria se conseguiam sob tortura, mais difícil era sustentar que todo o assunto era pura fantasia. Como a cada bruxa obrigava a implicar algumas mais,
Os números cresciam exponencialmente, constituíam provas temíveis de que o diabo segue vivo. Como disse mais tarde na América nos julgamentos de bruxas de Salem, em uma era de credulidade, aceitava-se tranquilamente o testemunho mais fantástico, que dezenas de milhares de bruxas se reuniram para celebrar um ritual nos lugares públicos da França, e que o céu se obscureceu quando 12.000 delas puseram-se a voar para a Terra Nova. Na Bíblia se aconselhava: não deixará que viva uma bruxa. Queimaram-se legiões de mulheres na fogueira, e se aplicavam as torturas mais horrendas a toda acusada, jovem ou velha. Uma vez os padres tinham bento os instrumentos de tortura. Inocêncio morreu em 1492. Depois de vários intentos faltados de mantê-lo com vida mediante transfusões, que provocaram a morte de 3 jovens, e amamentando do peito de uma mãe lactante, choraram-lhe seus amantes e seus filhos. Em Grã-Bretanha se contratou a buscadores de bruxas, também chamados punçadores, que recebiam uma boa gratificação por cada garota ou mulher que entregavam para sua execução. Não tinham nenhum estímulo para ser precavidos em suas acusações. Estavam acostumados a procurar marcas do diabo, cicatrize, manchas de nascimento ou neve, que, ao as cravar com uma agulha, não produziam dor nem sangravam. Uma simples inclinação da mão estava acostumada a produzir a impressão de que a agulha penetrava profundamente na carne da bruxa. Quando não havia marcas visíveis, bastava com as marcas invisíveis. Nas galeras, um pulsador de meios do século XVII confessou que tinha causado a morte de mais de 220 mulheres na Inglaterra e Escócia pelo benefício de 20 chelinhos a peça. Nos julgamentos de bruxas não se admitiam provas atenuantes ou testemunhas da defesa. Em todo caso, era quase impossível para as bruxas acusadas apresentar bons álibis. As normas das provas tinham um caráter especial. Por exemplo, em mais de um caso o marido testemunhou que sua esposa estava dormindo em seus braços no preciso instante em que a acusavam de estar pulando com o diabo em um ritual de bruxas. Mas o arcebispo, pacientemente, explicou que um demônio tinha ocupado o lugar da esposa. Os maridos não deviam pensar que seus poderes de percepção podiam exceder os poderes de engano de Satanás. As mulheres jovens e belas eram enviadas forçosamente à fogueira. Os elementos eróticos e misóginos eram fortes. Como pode esperar-se de uma sociedade reprimida sexualmente, dominada por varões, com inquisidores procedentes da classe dos padres, nominalmente celibatários? Nos julgamentos se prestava atenção minuciosa à qualidade e quantidade dos orgasmos nas supostas copulações das acusadas com demônios ou o diabo. Embora Agostinho estava seguro de que não podemos chamar fornicador ao diabo, e a natureza do membro do diabo, frio, segundo todos os informes, as marcas do diabo se encontravam geralmente nos peitos ou partes íntimas, segundo o livro de 1700 do Ludovico Sinistrari. Como resultado, os inquisidores, exclusivamente varões, barbeavam pelo público das acusadas e lhes inspecionavam cuidadosamente os genitálias. Na imolação da jovem Joana d'Arc, 20 anos, depois de haver-lhe incendiado o vestido, o verdugo do Juan apagou as chamas para que os espectadores pudessem ver todos quão secretos pode ou deve haver em uma mulher. A crônica dos que foram consumidos pelo fogo só na cidade alemã do Wurzburgo no ano 1598 revela a estatística e nos dá uma pequena amostra da realidade humana. O administrador do Senado, chamado Gering, a anciã senhora Kanzer, a Louris esposa do alfaiate, a cozinheira do senhor Mengerdorf, uma estrangeira, uma mulher estranha, Balnache, um senador, o cidadão mais gordo do Wurzburgo, o antigo ferreiro da corte, uma velha, uma menina pequena, de 9 ou 10 anos, sua irmã pequena, a mãe das 2 meninas pequenas antes mencionadas, a filha do Liebler, a filha do Goebel, a garota mais bonita do Wurzburgo, um estudante que sabia muitos idiomas, 2 meninos da igreja, de 12 anos de idade cada um, a filha pequena dos Teper, a mulher que vigiava a porta da ponte, uma anciã, o filho pequeno do oficial da prefeitura, a esposa do Knertes, o açougueiro, a filha pequena do Dr. Schwitz,
uma garota cega, Schwartz, Cônego do Ache, e assim segue. Alguns receberam uma atenção humana especial. A filha pequena do Valkenberger foi executada e queimada na intimidade. Em um só ano houve 28 imolações públicas, com 4 a 6 vítimas de médio em cada uma delas. Nesta pequena cidade, era um microcosmos do que ocorria em toda a Europa. Ninguém sabe quantos foram executados no total. Possivelmente centenas de milhares, possivelmente milhões. Os responsáveis pela perseguição, tortura, julgamento, queima e justificação atuavam desinteressadamente. Só terei que lhe perguntar-nos se podiam equivocar. As confissões de bruxaria não podiam basear-se em alucinações. Por exemplo, nas tentativas desesperadas de satisfazer os inquisidores e deter a tortura. Neste caso, explicava o juiz de bruxas, Pierre de Lancre, em seu livro de 1612, Descrição da Inconstância dos Anjos Maus. A Igreja Católica estaria cometendo um grande crime por queimar bruxas. Em consequência, os que advogam estas possibilidades atacam a Igreja e cometem ipso facto um pecado mortal. Se castigava os críticos das fogueiras de bruxas e, em alguns casos, também estes morriam na fogueira. Os inquisidores e torturadores realizavam o trabalho de Deus. Estavam salvando almas, aniquilando os demônios. Não se podiam equivocar. As confissões de bruxaria não podiam apoiar-se em alucinações. Por exemplo, ou em intentos desesperados para satisfazer aos inquisidores e deter a tortura. Neste caso, explicava o juiz de bruxas Pierre de Lancre, em seu livro de 1612, Descrição da Inconstância dos Anjos Maus. A Igreja Católica estaria cometendo um grande crime por queimar bruxas. Em consequência, os que expõem estas possibilidades atacam a Igreja e cometem ipso facto um pecado mortal. Castigava-se aos críticos das queimas de bruxas e, em alguns casos, também eles morriam na fogueira. Os inquisidores e torturantes realizavam o trabalho de Deus. Estavam salvando almas, aniquilando aos demônios. Certamente, a bruxaria não era a única ofensa merecedora de tortura e queima na fogueira. A heresia era um delito mais grave ainda, e tanto católicos como protestantes a castigavam sem piedade. No século X, o erudito William Tyndale cometeu a temeridade de pensar em traduzir o Novo Testamento ao inglês. Mas, se a gente podia ler a Bíblia em seu próprio idioma em lugar de fazê-lo em latim, poder-se-ia formar seus próprios pontos de vista religiosos independentes. Poderiam pensar em estabelecer uma linha privada com Deus sem intermediários. Era um desafio para a segurança do trabalho dos padres católicos romanos. Quando Tyndale tentou publicar sua tradução, acossaram-lhe e perseguiram por toda a Europa. Finalmente lhe detiveram, passaram a pau e depois, além disso, queimaram-lhe na fogueira. Continuando, um grupo de pelotões armados foi casa por casa em busca de exemplares de seu Novo Testamento, que um século depois serve de base da deliciosa tradução inglesa do rei Jacobo. Eram cristãos que defendiam piedosamente o cristianismo, impedindo que outros cristãos conhecessem as palavras de Cristo. Com esta disposição mental, este clima de convencimento absoluto de que a recompensa do conhecimento era a tortura e a morte, era difícil ajudar os acusados de bruxaria. A queima de bruxas é uma característica da civilização ocidental que, com alguma exceção política ocasional, declinou a partir do século X. Na última execução judicial de bruxas na Inglaterra se pendurou a uma mulher e a sua filha de 9 anos. Seu crime foi provocar uma tormenta por haver se tirado as médias. Em nossa época é normal encontrar bruxas e diabos nos contos infantis. A Igreja Católica e outras igrejas seguem praticando exorcismos de demônios e os defensores de algum culto ainda denunciam como bruxaria as práticas rituais de outro. Ainda usamos a palavra pandemonium literalmente. Todos os demônios. Ainda se qualifica de demoníaca uma pessoa enlouquecida ou violenta. Até o século XVIII não deixou de considerá-la enfermidade mental em geral como adscrita a causas sobrenaturais. Inclusive a insônia era considerada um castigo infligido por demônios. Mais da metade dos norte-americanos declaram nas pesquisas que acreditam na existência do diabo.
e 10% dizem haver se comunicado com ele, como Martin Luther afirmava que fazia com regularidade. Em um manual de guerra espiritual, titulado Te Prepare para a Guerra, Rebecca Brown nos informa que o aborto e o sexo fora do matrimônio quase sempre resultarão em infestação demoníaca, que o caráter da meditação, o yoga e as artes marciais pretendem seduzir a cristãos confiados para que adorem aos demônios, e que a música rock não surgiu porque sim, mas sim era um plano cuidadosamente elaborado pelo próprio Satanás. Às vezes, seus seres queridos estão cigados e dominados por tendências diabólicas. A demonologia ainda segue formando parte de muitas crenças sérias. E o que fazem os demônios? Numa Leos, Kramer e Sprenger revelam que os diabos dedicam-se a interferir no processo de copulação e concepção normal, a obter sêmen humano e transferi-lo eles mesmos. A inseminação artificial demoníaca na Idade Média se encontra já em Santo Tirão do Aquino, que nos dizem da Trindade que os demônios podem transferir o sêmen que recolheram para injetá-lo nos corpos de outros. Sua contemporânea São Sorte o expressa com maior detalhe. Os súcubos se submetem aos machos e recebem seu sêmen, com ardilosa habilidade. Os demônios conservam sua potência, e depois, com a permissão de Deus, convertem-se em íncubos e vertem nos depositários femininos. Os produtos dessas uniões com mediação do demônio também recebem a visita dos demônios. Forja-se um vínculo sexual multigeneracional entre espécies. E recordemos que se sabe perfeitamente que essas criaturas voam. Certamente, vivem nas alturas. Nessas histórias não há espaçonave, mas se acham presentes a maioria dos elementos centrais dos relatos de abdução como extraterrestres, incluindo a existência de seres não humanos com uma obsessão sexual que vivem no céu, atravessam as paredes, comunicam-se telepaticamente e praticam experimentos de cria na espécie humana. A não ser que criamos que os demônios existem de verdade, como podemos entender que todo mundo ocidental, incluindo os que se consideram mais sábios entre eles, abraça um sistema de crenças tão estranho, que cada geração o veja reforçado por sua experiência pessoal e seja ensinado pela igreja e o Estado? Há alguma alternativa real além de uma ilusão compartilhada apoiada nas conexões do cérebro e a química comuns? Na Gênese lemos a respeito de anjos que se emparelham com as filhas dos homens. Os mitos culturais da antiga Grécia e Roma falam de deuses que se aparecem às mulheres em forma de touros, cisnes ou chuvas de ouro e as fecundam. Em uma antiga tradição cristã, a filosofia não derivava do engenho humano mas sim da conversação íntima dos demônios. Os anjos cansados revelavam segredos do céu a seus consortes humanos. Aparecem relatos com elementos similares em culturas de todo o mundo. Em correspondência com os íncubos estão os djinns árabes, os sátiros gregos, os butis hindus, os otuaporo do Samoa, os Dustis celtas e muitos outros. Em uma época de histeria demoníaca era bastante fácil demonizar aqueles a quem se temia ou odiava. Assim, disse-se que Merlin tinha sido engendrado por um incubo, como Platão, Alexandre Magno, Augusto e Martim Lutero. Em ocasiões se acusou a um povo inteiro, por exemplo, os hunos ou os habitantes do Chipre, de ter sido engendrado por demônios. Na tradição talmúdica, o súcubo arquetípico era Lilith, a quem criou Deus do pó junto com Adão. Foi expulsa do Éden por insubordinação. Não há Deus, a não ser ao Adão. Após, passa as noites seduzindo aos descendentes do Adão. Na cultura do antigo Irã e muitas outras se considerava que as poluições noturnas eram provocadas por súcubos. Santa Teresa de Ávila relatou um vivido encontro sexual com um anjo de luz, não de escuridão, assegurava ela, como fizeram também outras mulheres posteriormente santificadas pela Igreja Católica. Cagliostro, o mago estelionatário do século XVIII, deu a entender que ele, como Jesus de Nazaré, era produto da união entre os filhos do céu e da terra. Em 1645 se encontrou na Cornualha uma adolescente, Anne Jefferies, tendida no chão, inconsciente. Muito mais tarde, a garota recordou que tinha sofrido um ataque de meia dúzia de homens pequenos, que a tinham paralisado e levado a um castelo no ar e, depois de seduzi-la,
tinham enviado de volta a casa. Definiu as homenzinhas como fadas. Para muitos cristãos piedosos, como para os inquisidores da Joana de Arco, esta distinção era indiferente. As fadas eram demônios. Pura e simplesmente, voltaram a aterrorizá-la e atormentá-la. Ao ano seguinte foi presa por bruxaria. Tradicionalmente, as fadas têm poderes mágicos e podem provocar paralisia com um simples toque. Na Terra das Fadas, o tempo transcorre mais devagar. Como as fadas têm uma deterioração reprodutora, mantêm relações sexuais com humanos e se levam aos bebês dos berços, às vezes deixando um substituto, um menino trocado. Agora a questão parece clara. Se Anne Jefferies tivesse vivido em uma cultura obcecada com os extraterrestres em lugar das fadas, e com OVNIs em lugar de castelos no ar, algum aspecto de sua história teria um significado distinto com respeito às que contam os abduzidos. Em seu livro de 1982, O Terror que se Apresenta de Noite, um estudo centrado na experiência de tradições de ameaças sobrenaturais, David Ford descreve o caso de um executivo com educação universitária de pouco mais de 30 anos que recordava ter acontecido um verão em casa de sua tia quando era adolescente. Uma noite viu que se moviam umas luzes misteriosas no porto. A seguir dormiu. Da cama viu uma figura branca e resplandecente que subia a escada. Entrou em sua habitação, deteve-se, e logo disse com muito pouca inspiração: "Parece-me, isso é linóleo." Algumas noites, a figura era uma velha, outras, um elefante. Às vezes o homem estava convencido de que tudo era um sonho, outras vezes estava seguro de que estava acordado. Ficava fundo na cama, paralisado, incapaz de mover-se ou de gritar. Palpitava-lhe o coração, custava-lhe respirar. Ocorreram-lhe acontecimentos similares em muitas noites consecutivas. O que ocorre aqui? Esses acontecimentos ocorreram antes de que se descrevessem amplamente as abduções como extraterrestres. De ter sabido algo delas, lhe teria posto uma cabeça mais larga e uns olhos maiores à velha. Em várias passagens famosas de história da decadência e ruína do Império Romano, Edvard Gibbon descrevia o equilíbrio entre credulidade e ceticismo a finais da Antiguidade Clássica. A credulidade ocupava o lugar da fé, permitia-se que o fanatismo assumisse a linguagem da inspiração e se atribuíam os efeitos de acidente ou engenho a causas sobrenaturais. Em tempos modernos, Gibbon escreve em meados do século XVIII, até as disposições mais piedosas destilam um ceticismo latente, inclusive involuntário. Sua admissão de verdades sobrenaturais é muito menos um consentimento ativo que uma aquiescência fria e passiva. Acostumada desde tempo atrás a observar e respeitar a ordem invariável da natureza, nossa razão, ou ao menos nossa imaginação, não está suficientemente preparada para sustentar a ação visível da deidade. Mas nas primeiras foi do cristianismo, a situação da humanidade era absolutamente diferente. Os mais curiosos, ou os mais crédulos entre os pagãos, viam-se convencidos frequentemente de entrar em uma sociedade que fazia uma afirmação real dos poderes milagrosos. Os cristãos primitivos pisavam perpetuamente um terreno místico e exercitavam a mente com o hábito de acreditar os acontecimentos mais extraordinários. Sentiam, ou assim lhes parecia, que os atacavam demônios incessantemente por toda parte, que as visões os reconfortavam e as profecias os instruíam, e se viam surpreendentemente liberados de perigo, enfermidade e da própria morte através das súplicas da igreja. Tinham o firme convencimento de que o ar que respiravam estava povoado de inimigos invisíveis, de inumeráveis demônios que aproveitavam toda a ocasião, e assumiam todas as formas, para aterrorizar e, por cima de tudo, tentar sua virtude desprotegida. Enganavam a imaginação, inclusive aos sentidos, com as ilusões do fanatismo desordenado, e o ermitão, cuja oração de meia-noite se via apagada pelo sonho involuntário, podia confundir facilmente os fantasmas de terror ou maravilha que tinham ocupado seus sonhos de noite e acordado. A prática da superstição é tão apropriada para a multidão que, se os acordava pela força,
ainda lamentam a perda de sua agradável visão, seu amor pelo maravilhoso e sobrenatural, sua curiosidade com o objetivo de acontecimentos futuros e sua forte propensão a ampliar suas esperanças e temores além dos limites do mundo visível, foram as principais causas que favoreceram o estabelecimento do politeísmo, tão premente a necessidade do vulgo de acreditar que a queda de qualquer sistema de mitologia será acontecida muito provavelmente pela introdução de algum outro modo de superstição. Deixemos de lado o snobismo social do Gibbon. O diabo também atormentava as classes altas, inclusive um rei da Inglaterra, Jacobo I, o primeiro monarca Estuardo, escreveu um livro crédulo e supersticioso sobre demônios, Demonologia, 1597. Também foi o mecenas da grande tradução ao inglês da Bíblia que ainda leva seu nome. O rei Jacobo opinava que o tabaco era a semente do diabo, e uma série de bruxas ficaram ao descoberto por seu vício a esta droga. Mas em 1628, Jacobo se tinha convertido em um perfeito cético, principalmente porque se descoberto que alguns adolescentes simulavam estar possuídos pelo demônio e deste modo tinham acusado de bruxaria pessoas inocentes. Se pensarmos que o ceticismo que segundo Gibbon caracterizava a sua época declinou na nossa, e embora fique um pouco da grande credulidade que atribui ao final da época clássica, não é normal que um pouco parecido aos demônios encontre um destacado lugar na cultura popular do presente. Certamente, como se apressam a me recordar os entusiastas das visitas extraterrestres, a outra interpretação desses paralelos históricos. Os extraterrestres, dizem, sempre nos visitaram para bisbilhotar, nos roubar esperma e óvulos e nos fecundar. Em tempos antigos os reconhecíamos como deuses, demônios, fadas ou espíritos. Só agora chegamos a entender que o que nos espreitava durante tantos séculos eram extraterrestres. Jacques Vallée expôs estes argumentos. Mas então por que virtualmente não há informe de discos voadores antes de 1947? Por que nenhuma das principais religiões do mundo usa os pires como iconesto divino? Por que não transmitiram então suas advertências sobre os perigos da alta tecnologia? Porque este experimento genético, qualquer que seja seu objetivo, não se completou até agora. Milhares de anos ou mais depois de ter sido iniciado por criaturas com um nível tecnológico supostamente superior. Por que nos preocupa tanto se o fim de seu programa de reprodução é melhorar nossas capacidades? Seguindo esta linha argumental, poderíamos esperar que os adeptos atuais das velhas crenças entendessem que os extraterrestres são como fadas, deuses ou demônios. Em realidade há várias seitas contemporâneas aos raelianos, por exemplo, que mantêm que os deuses, o Deus, virão à Terra em um OVNI. Alguns abduzidos descrevem aos extraterrestres, por repulsivos que sejam, como anjos ou emissários de Deus. E os terá que ainda acreditam que são demônios. Em comunhão, Whitley Strieber escreve um relato de primeira mão de abdução como extraterrestre. Fora o que fora, era de uma fealdade monstruosa, suja, escura e sinistra. Certamente eram demônios. Tinham que o ser. Ainda aquela lembrança da postura de cócoras, tão horrivelmente feia, com os braços e pernas como as extremidades de um grande inseto, com seus olhos me olhando fixamente. Conforme dizem, agora Strieber admite a possibilidade de que esses terrores noturnos fossem sonhos ou alucinações. Entre os artigos sobre OVNIs em uma enciclopédia de notícias cristãs, uma recopilação fundamentalista, encontram-se obsessão fanática anticristã e os cientistas acreditam que os OVNIs são obra do diabo. O projeto de falsificações espirituais de Berkeley, Califórnia, adverte que os OVNIs são de origem demoníaca. A Igreja Aquária de Serviço Universal do McMinnville, do Oregon, diz que todos os extraterrestres são hostis. Uma carta publicada no periódico em 1993 sobre comunicações e consciência cósmica nos informa que os ocupantes dos OVNIs consideram que os humanos são como animais de laboratório e querem que os adoremos, mas revistam desanimar-se ante o Pai Nosso. Alguns abduzidos foram expulsos de suas congregações religiosas evangélicas,
Suas histórias se parecem muito ao satanismo. Um panfleto de 1980, A Explosão do Culto, do Davi Hunt, revela que os OVNIs é evidente que não são físicos e parecem ser manifestações demoníacas de outra dimensão com o fim de alterar a maneira de pensar do homem. As supostas entidades OVNI que ao parecer se comunicaram fisicamente com humanos sempre pregaram as mesmas 4 mentiras que a serpente apresentou a Eva. Esses seres são demônios e se preparam para a chegada do anticristo. Certo número de seitas mantém que os OVNIs e as abduções por extraterrestres são premonições de tempos finais. Se os OVNIs vierem de outro planeta ou outra dimensão, são enviados pelo mesmo Deus que nos foi revelado em qualquer das religiões principais. Não há nada no fenômeno dos OVNIs. Argue a denúncia fundamentalista, que exige a crença no Deus único e verdadeiro, enquanto que em sua maior parte contradiz ao Deus retratado na Bíblia e a tradição cristã. Na Nova Era, uma crítica cristã, 1990, Halp Hatt fala sobre OVNIs e, como é típico nesta literatura, falo com extrema credulidade. Desse modo serve a seu propósito de aceitar a realidade dos OVNIs para envelhecê-los como instrumentos de Satanás e do Anticristo, em lugar de usar a navalha do ceticismo científico. Esta ferramenta, uma vez afiada, poderia conseguir muito mais que uma simples erradicação limitada da heresia. O autor fundamentalista cristão Al Lindsey, em seu bem-sucedido livro religioso Planeta Terra, ano 2000, escreve: cheguei ao pleno convencimento de que os OVNIs são reais, fazem-nos funcionar seres extraterrestres de grande inteligência e poder. Acredito que esses seres não são só extraterrestres mas sim de origem sobrenatural. Para ser sincero, acredito que são demônios, parte de um complô satânico. E qual é a prova para chegar a tal conclusão? Principalmente, os versículos 11 e 12 de São Lucas, capítulo 21, nos que Jesus fala de grandes assinale do céu. Não se descreve nada parecido a um OVNI. Nos últimos dias, certamente, Lindsey ignora o verso 32, no que Jesus deixa muito claro que fala de acontecimentos no século I, não no 20. Também há uma tradição cristã segundo a qual não pode existir vida extraterrestre. No Christian News de 23 de maio de 1994, por exemplo, W. Gary Crampton, doutor em teologia, comenta-nos por que a Bíblia, já seja explícita ou implicitamente, refere-se a todos os aspectos da vida, nunca nos deixa sem resposta. A Bíblia não afirma nem nega explicitamente em nenhum lugar a vida extraterrestre. Entretanto, implicitamente, as Escrituras negam a existência desses seres, negando assim também a possibilidade dos discos voadores. A Escritura vê a Terra como o centro do universo. Segundo Pedro, está desconjurado um Salvador que vá de planeta nesta planeta. É a resposta à existência de vida inteligente em outros planetas. Se existissem, quem os redimiria? Cristo não. Certamente, deve-se renunciar sempre às experiências que não se ajustam aos ensinos das Escrituras como falaciosos. A Bíblia tem um monopólio sobre a verdade, mas muitas outras seitas cristãs, a católica e a romana, por exemplo, estão completamente abertas, sem objeções a priori e sem nenhuma insistência, à realidade de extraterrestres e OVNIs. A princípios da década dos 60 argumentei que as histórias de OVNIs se cunhavam principalmente para satisfazer desejos religiosos. Em uma época em que a ciência complicou a adesão edifica a antigas religiões, apresenta-se uma alternativa à hipótese de Deus, os deuses e demônios da antiguidade, com o disfarce do jargão científico e a explicação de seus imensos poderes com terminologia levianamente científica, descem do céu para nos atormentar, nos oferecer visões proféticas e nos tentar com visões de um futuro de esperança. Uma religião misteriosa nascente na era espacial. O folclorista Thomas Bullard escreveu em 1989 que as declarações de abduções parecem adaptações de tradições mais antigas de encontros sobrenaturais nas que os extraterrestres cumprem o rol funcional de criaturas divinas. Conclui: é possível que a ciência tenha expulso fantasmas e bruxas de nossas crenças,
mas com a mesma rapidez se encheu o vazio com extraterrestres que cumprem a mesma função. Só os atavios exteriores extraterrestres são novos. Todo o temor e os dramas psicológicos do trato com eles parecem ter encontrado um novo caminho, onde é tão habitual como no reino da lenda que as coisas, de noite, comecem a mover-se. É possível que pessoas de todas as épocas e lugares experimentem ocasionalmente alucinações vividas realistas, frequentemente com conteúdo sexual, sobre abduções por parte de criaturas telepáticas e aéreas que brotam das paredes. E que os detalhes sejam subministrados pela linguagem cultural prevalecente que emana dos ETs. Outras pessoas que não viveram a experiência pessoalmente a encontram comovedora e em certo modo familiar. Então não é mais pessoas, logo toma vida própria, inspira outros para compreender suas próprias visões e alucinações e entra no reino do folclore, o mito e a lenda. Nesta hipótese, a relação entre o conteúdo de alucinações espontâneas do lóbulo temporário e o paradigma da abdução por extraterrestres é coerente. Possivelmente quando todo mundo sabe que os deuses descendem à Terra, alucinamos sobre deuses. Quando todos estamos familiarizados com os demônios, são íncubos e súcubos. Quando as fadas são amplamente aceitas, vemos fadas. Em uma época de espiritualismo, encontramos espíritos, e quando os velhos mitos se apagam e começamos a pensar que é plausível a existência de seres extraterrestres, nossa imaginária hipnagógica vai para eles. Podemos recordar em detalhe décadas depois pedaços de canções ou idiomas estrangeiros, imagens e acontecimentos que presenciamos, histórias que escutamos em nossa infância, sem ter consciência de como nos chegaram à cabeça. Nas febres agudas, gente completamente ignorante falava em línguas mortas, diz irmão Melville no Moby Dick, e ao investigar o mistério resultou que em sua longínqua infância as tinham ouvido falar realmente com alguns eruditos. Em nossa vida cotidiana incorporamos sem esforço e inconscientemente normatiza culturais e as fazemos nossas. Nas alucinações de ordens da esquizofrenia se encontra presente uma assimilação similar de motivos. Os afetados sentem que uma figura imponente ou mítica lhes diz o que tem que fazer, lhes ordena que assassinem a um líder político ou a um herói popular, ou que derrotem aos invasores britânicos, ou que se eles lesem mesmos, porque a vontade de Deus, do Jesus, do diabo, ou de demônios, anjos e ultimamente, extraterrestres. O esquizofrênico se sente transpassado por uma ordem clara e profunda de uma voz que ninguém mais pode escutar e que ele tem que identificar de algum modo. Quem poderia emitir uma ordem assim? Quem poderia falar dentro de nossa cabeça? A cultura em que nascemos e viveu nos oferece uma resposta. Pensemos no poder da imagem repetitiva na publicidade, especialmente para televidentes e leitores impressionáveis. Pode nos fazer acreditar quase algo. Até que fumar cigarros imprime caráter. Em nossa época, os extraterrestres supostos servem de tema de inumeráveis histórias de ficção científica, novelas, telefilmes e filmes. Os OVNIs são uma notícia habitual dos semanários sensacionalistas dedicados ao engano e à mistificação. Um dos filmes de cinema com maior arrecadação bruta de todos os tempos. Tráfico de extraterrestres muito parecidos com os descritos pelos abduzidos. Os relatos de abduções por extraterrestres eram relativamente estranhos antes de 1975. Quando se emitiu por televisão uma crédula dramatização do caso Will, deram outro salto à atenção pública depois de 1987, quando o relato de primeira mão do Strieber, com o retrato em capa de um extraterrestre de olhos grandes, converteu-se em êxito de vendas. Em contraste, ultimamente se ouça falar muito pouco de íncubos, elfos e fadas. Onde foram a parar? Longe de ser globais, o bairrismo dessas histórias de abdução por extraterrestres é decepcionante. A grande maioria procedem dos Estados Unidos, logo que transcendem a cultura americana. Em outros países se fala de extraterrestres com cabeça de pássaro, inseto, réptil, robô, e loiros com olhos azuis. O último, é fácil predizê-lo.
do norte da Europa, disse que cada grupo de extraterrestres se comporta de maneira diferente. É evidente que os fatores culturais jogam um papel importante, muito antes de que se inventassem os términos disco voador e OVNIs. A ficção científica estava cheia de homenzinhos verdes e monstros com olhos de inseto. De algum modo, durante muito tempo, nossos extraterrestres clássicos foram seres pequenos e imberbes com grandes cabeças e olhos. Os podia ver habitualmente nas revistas de ficção científica da década de 1920 e 1930, e, por exemplo, na ilustração de um marciano que envia mensagens à Terra no exemplar de dezembro de 1937 da revista Short Wave em televisão. Possivelmente o tema venha de nossos remotos descendentes, tal como os pintasse o pioneiro britânico da ficção científica H.G. Wells. Wells arguia que os humanos tinham evoluído de personagens de cérebro mais pequeno mas mais peludos com um ar atlético que superava com o acréscimo dos acadêmicos vitorianos. Extrapolando essa tendência para o futuro longínquo, sugeriu que nossos descendentes seriam quase imberbes, com cabeças imensas, embora apenas capazes de andar por si mesmos. Os seres avançados de outros mundos poderiam estar dotados de maneira similar. O típico extraterrestre moderno do que se fala nos Estados Unidos na década dos 80 e princípios dos 90 é pequeno, com a cabeça e os olhos desproporcionalmente grandes, facções subdesenvolvidas, sem sobrancelhas nem genitálias visíveis e com a pele cinza suave. Me parece tão horripilante como um feto na 12ª semana de embaraço ou um menino morto de fome. É uma questão interessante porque tanta gente pode obcecar-se por uns fetos ou meninos malnutridos e imaginá-los nos atacando e nos manipulando sexualmente. Em anos recentes, na América do Norte, começaram a surgir extraterrestres distintos do tipo pequeno e cinza. Um psicoterapeuta, Richard Boylan, de Sacramento, diz: há tipos de 1 metro a 1,20 m, temos que 1,50 m a 1,80 m, de 2 metros a 2,40 m. Há tipos de 3, 4 e 5 dedos, almofada nas gemas dos dedos ou ventosas. Há dedos com membrana interdigital ou sem ela. Há olhos grandes em forma de amêndoa inclinados para cima, para baixo ou horizontais, em alguns casos, grandes olhos ovoides sem inclinação. Há extraterrestres com pupilas partidas. Há outros tipos de corpo diferentes, o chamado tipo mantis religiosa. Os reptiloides são os que encontro com mais assiduidade. Há alguns informes de casos exóticos e únicos sobre os que prefiro mostrar certa cautela até dispor de corroboração. Apesar desta aparente variedade de extraterrestres, parece-me que o síndrome da abdução OVNI retrata um universo banal. A forma dos supostos extraterrestres mostra uma grande falta de imaginação e preocupação pelos assuntos humanos. Nenhum solo ser apresentado em todos esses relatos é mais assombroso do que seria uma cacatua para quem não viu nunca um pássaro. Qualquer livro de texto de protozoologia, bacteriologia ou micologia está cheio de maravilhas que superam em muitas descrições mais exóticas dos abdutores extraterrestres. Os crentes tomam os elementos comuns de suas histórias como provas de verossimilhança mais que como uma prova de que as inventaram a partir de uma cultura e biologia compartilhadas.